Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha. Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do Vedanta Brasil. Estamos aqui em cima do livro de Swami Paramarthananda, que é uma visão geral do Vedanta, né? Como o Vedanta é visto por essa Sampradaya. E o Swami Paramarthananda, ele está abraçando aqui, né? Dizendo aqui acerca das sadhanas, né? Que são práticas, né? São práticas para levar a cabo ao longo de um período, de uma vida toda, depende. Bom, ele decompôs as principais sadhanas em três, né? Que é o Karma Yoga, o Upasana Yoga e o Jnana Yoga. O Jnana Yoga é o fulcro último, né? Do que a gente chamaria de prática, que não é bem uma prática, né? E é entendido que Karma Yoga e Upasana Yoga situam a mente do indivíduo numa posição mais favorável para conseguir fazer o Jnana Yoga, né? O que é essa posição mais favorável? Em última instância, é uma boa sativização da mente, de modo que torne ela capaz de fazer a discriminação. Isso aí que é o fulcro último, né? Fazer a discriminação de modo a você poder fazer o seu nididhyasana sem você ser carregado pela potência das vasanas, porque quanto mais potente a vasana, mais você se deixa levar por ela e acaba que você acaba esquecendo, né, do que afinal de contas se trata aquilo, o que se chama de identificação. A proximidade é tão grande pelo vício que a gente acaba meio que assumindo aquelas coisas, mesmo quando o indivíduo já tem um bom conhecimento. Na vida prática dele, assim, é onde a gente vê como é que está esse conhecimento. Se essas vasanas agarram muito na pessoa, é porque é recomendável voltar, né, rever, olhar de novo a posição dele diante do mundo, rever os conceitos, rever seriamente, né, de modo que isso vá causando uma mudança para essa pessoa perceptível no lidar dela com o entorno. Então, o Swami Paramarthananda, ele falou do Karma Yoga, e no final ele colocou aqui o benefício do Karma Yoga. Nós já lemos o benefício do Karma Yoga, mas como eu sempre faço, eu dou uma lida onde a gente parou para situar o indivíduo, né, devido à parada, né, anterior. Que depois disso ele vai falar de Upasana Yoga. Então, em última instância, o que causa, assim, né, o Karma Yoga bem feito regularmente? Quais as consequências dele, né? Bom, vamos lá. O Karma Yoga é a disciplina primordial para todos os que buscam moksha. Karma Yoga, ele fulmina as expectativas do indivíduo em relação à ação dele. E é um começo de posicionamento para o indivíduo ver realmente, daqui a algum tempo depois, se ele é um fazedor ou não. Mas é essa redução, essa eliminação da expectativa que vai permitir a ele investigar adequadamente e ver se realmente é de fato um fazedor, mas isso aí é mais lá na frente, no Jnana Yoga. Né? O Karma Yoga, ele acaba funcionando numa relação dual, né? Porque o seu enfoque é relativo ao campo, é o relativo ao campo dármico. Então, o indivíduo pode praticar Karma Yoga a vida toda, existem muitos bons karmis, e nunca se interessarem por Jnana Yoga, ou pura e simplesmente isso não dá resultado, né? A pessoa não aplica do modo adequado, e quando chega no Jnana Yoga,
a pessoa ainda não introjetou nela o papel dela em relação ao campo, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que pode-se muitas vezes ficar com o Karma Yoga, a pessoa acha que está praticando bem, mas na verdade ela continua centrada, né, diante do campo, é como se o campo gravitasse em torno dela, né? Então, quando isso ocorre, a pessoa deve fazer exatamente como quando ela foi ficando condicionada ao longo da vida, onde ela é submetida ao mesmo tipo de conversa e impulso por diferentes grupos sociais, né? Que é ela se centrar. Então, para ocorrer esse descentramento, o indivíduo tem que ser bastante insistente, porque o que se observa é que a visão de mundo, a compreensão de mundo, está bastante relacionada aos sentimentos e às relações engendradas por essa compreensão, né? Quem já observou a sua compreensão de mundo com cuidado, começa a entender como é que isso funciona, né? A compreensão de mundo é aquilo em cima do qual você vai agir, né? Tomando-se você, fazendo uma concessão de que você é realmente um Karta. A gente está falando em Nietzsche, né? Então vamos tomar como é que o indivíduo está vendo a coisa. O Vedanta ele vai até onde o indivíduo está na ilusão dele e apresenta uma espécie de antídoto para lidar com aquilo, né? Então, por isso que ele disse que é uma disciplina primordial para todos que buscam moksha. O que ela faz? Deve formar a base do estilo de vida. O estilo de vida, subentenda-se, as suas relações com o campo. Tá? Não importa a sua profissão ou o que você esteja fazendo. Ao realizar as ações certas com a atitude correta, que é de devoção e aceitação, né, dos frutos das suas ações conforme eles vêm, seja lá a qualidade deles, a nossa mente se torna pura, equilibrada e refinada. Não somos mais impotentes e pressionados por nossos desejos e medos. E, em vez disso, realizamos as ações certas com mentalidade nobre, né? O grande mérito do Karma Yoga é esse. Ele retira o teu sistema de decisões das suas satisfações egóicas. Isso começa com uma compreensão e depois vai sendo introjetado na pessoa. O Karma Yoga também neutraliza a ansiedade, eu tinha falado um pouco acima, né? Nesse ponto ele é fulminante. Ansiedade, que ansiedade é essa? Que a gente sente pelo fato de se ver como um usufrutador, né? Como aquele que vai gozar dos resultados. É a ansiedade que sentimos pelos resultados de nossas ações. É natural, todo ser humano, quando ele está enxergando, né, quando a compreensão dele é que ele está no mundo dual, ele vai agir com base nos frutos que ele espera ocorrer. Dentro dessa compreensão dual, o remédio a ser aplicado é o Karma Yoga, porque ele elimina essa expectativa pelos frutos, porque entende-se que quem confere os frutos das ações, em última análise, seria o interesse do campo, né? Seria a melhor solução que o campo encontra naquela situação. Então, esse suposto agente ele seria apenas mais um fator ali trabalhando, né? O Karma Yoga também neutraliza a ansiedade que sentimos pelos resultados, né? E ele dissipa a depressão, o desespero e a resistência que poderíamos encontrar quando apresentássemos resultados menos favoráveis, quando conseguíssemos resultados menos favoráveis, porque quando a gente consegue resultados menos favoráveis, o que ocorre é uma frustração de desejos, né? Dependendo da composição de gunas da pessoa, uma frustração de um desejo pode levar o indivíduo a uma espécie de profunda revolta, se ele é extremamente rajásico, e também pode levá-lo a uma profunda depressão, se ele é muito tamásico. Ou então pode trabalhar progressivamente. O indivíduo ele é bastante rajásico, ele vai ficando com muita raiva, isso aí não tem como ser extravasado nem nada, e ele acaba sendo capturado por ondas tamásicas, né? É quando a depressão ela sobrevém àquele excesso de raiva. Então, nesse caso, tudo isso é causado pela expectativa, né? Você está desejando. Quando isso é entendido como não real, né? Você pensar que você é o centro do campo é um grande erro de entendimento. Aí você começa a reduzir esses problemas decorrentes do bloqueio dos desejos. Em última instância, é isso: depressão, desespero e resistência, né? Consequentemente, experienciamos
menos estresse e muito mais tranquilidade. De muitas maneiras, o Karma Yoga, baseado na compreensão simples de como a vida realmente funciona, um modelo adequado, é o modelo que vai te dar um mapa bem melhor de como a vida funciona. Nesse caso, o Vedanta é um modelo bem mais adequado, bem mais eficaz para trafegar em Mitya. Né? Essa compreensão é o antídoto para o estresse e as tensões da vida. Ao praticar Karma Yoga, nossas prioridades mudam naturalmente, claro. Nosso desejo de libertação aumentará e, com uma mente cada vez mais clara e uniforme, também estaremos mais qualificados para alcançar essa libertação. O desejo por algo não é suficiente. Também é necessário estar qualificado para alcançá-lo. Como fundamento da prática espiritual do buscador, ou seja, como uma sadhana, o Karma Yoga é um pré-requisito necessário para preparar a mente para a moksha. Bem, em resultados práticos, assim, o Karma Yoga ele reduz o seu conflito com o campo a um nível muito baixo. Porque se você for tentar investigar e o seu nível de conflito com o campo for muito alto, isso apenas quer dizer que você está muito tomado por medos e desejos. Então, a sua investigação vai ser impossível. Né? Você não vai conseguir objetivar as vasanas vinculantes. E, ao não objetivar as vasanas vinculantes, você não fica posicionado em compreensão na sua própria natureza. Né? Uma consciência ilimitada, né? Sempre presente e autorreveladora, né? Presente em qualquer experiência. Nesse caso, na experiência, você vai acabar se misturando, né? Se esse nível de conflito está alto, ou seja, se você tem muitos desejos, etc., você vai acabar se misturando na experiência como um indivíduo que está envolvido com os frutos da experiência e não como aquele que conhece, que procura conhecer como esse sistema todo funciona. É como se você tivesse sido devolvido para a sua condição de experimentador e não de conhecedor. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas eu esqueci. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a esse benefício do Karma Yoga? Eu só coloco essas coisinhas no final aqui, a gente já leu isso, só para situar o indivíduo e para preparar a gente para olhar o próximo tópico, que é o Passana Yoga. Alguém quer acrescentar alguma coisa com o Karma Yoga? Uma coisa que ajuda muito o Karma Yoga, que ele não chegou a comentar aqui, ele vai comentar aqui no Passana Yoga, mas é realmente você aprender a dar valor aos valores adequados à liberação, né? Que seriam valores satívicos. Isso também ajuda muito o indivíduo no Karma Yoga. Mas aqui o Paramarthananda ele colocou isso no Passana Yoga. Né? É o critério que ele usou aqui, a gente vai ver. Alguém quer acrescentar alguma coisa em cima disso? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não compreendeu por que uma posição karmi, ela, embora não esteja relacionada à moksha, tá? Ela não é uma causa de moksha, ela é uma prática muito útil, porque ela ressignifica o ego do indivíduo, né? E ressignifica o campo e ressignifica para a pessoa o que é ficar na expectativa dos frutos, ou seja, o que o Karma Yoga mostra, junto com o estudo do campo, é que a expectativa de obter os resultados das suas ações e gozar deles, ela é bastante infundada, né? Existe uma possibilidade muito grande de que não ocorra, como é o que ocorre na vida em geral, né? Então, ele transforma a qualidade da sua ação. Em vez de ser uma ação egocentrada, ela passa a ser campo-centrada, né? Você trabalha levando em conta o campo. Claro que isso o indivíduo não fica com desenvoltura de uma hora para outra, né? Muitas compreensões dele vão ter que ser desafiadas, né, e assimiladas na hora de você se ver atuando a favor do campo, né? Então vamos entrar aqui no Passana Yoga. Bom, como é que o Swami Paramarthananda ele define o Passana Yoga? O próximo ramo da sadhana é chamado o Passana Yoga. O Passana Yoga é a arte de disciplinar, refinar e integrar a personalidade. Ou seja, é uma arte de disciplinar, refinar e integrar o ego, né?
é um ego educado, né? Um ego ciente da posição dele em relação ao restante e as outras funções que existem no corpo sutil. O ego é uma função, né? O ego ele acaba tomando posse de algumas funções que existem no corpo sutil, como memória, o resultado das impressões sensoriais, e ele assume para si. Uma das coisas mais interessantes que o ego faz é ele, ignorando que as nossas portas sensoriais são simplesmente abertas, ou seja, o trabalho sensorial ele ocorre naturalmente sem um agente, né? Basta você estar com o ouvido desimpedido que você ouve, seja lá qual barulho que for. Basta você olhar numa direção que você vai ver tudo o que está lá, né? Seja lá o que você está vendo. Então, essa função egóica faz, né? Essa função egóica, por exemplo, ela diz assim: eu estou ouvindo, né? Ela não consegue avaliar, pela função egóica, não se consegue avaliar que não é o indivíduo que está ouvindo. Os sentidos trabalham livremente fora da vontade dele. Tanto que as pessoas ficam muito aborrecidas com isso, né? E reclamam muito de barulhos, coisas que não querem ver. Por quê? Porque é um input total, né? Vai entrando o tempo todo. Então, essa função egóica ela faz várias vezes isso, né? E isso, de uma certa forma, é compreendido, é disciplinado, é refinado, integrado, ao invés de ser uma função que fica se apropriando espontaneamente dessas outras funções do corpo sutil e trazendo a si uma autoria, né? A Upasana Yoga ela dá uma calibrada nessa personalidade, ela está educando o ego, né? Não há problema com o ego. O problema é quando o ego ele trabalha do jeito que habitualmente ele trabalha, né? Se enxergando como o fazedor, aquele que vai obter os resultados. Um ego educado, né? Que está submetido ao crivo do intelecto, ele naturalmente sabe que é só mais uma pequenina peça em todo o sistema que está funcionando. Ele vai usar uma analogia aqui, né, que tem uma analogia a ver com o desperdício que as pessoas fazem com sua atenção, com a energia que está concentrada nelas. Disciplinar a personalidade é semelhante à construção de uma barragem do outro lado do rio. A barragem é construída para reter água. Por quê? Porque, de uma outra forma, essa água vai para o oceano. Uma vez retida, essa água pode ser utilizada para fins construtivos, como a irrigação e produção de eletricidade. Isso também se aplica à personalidade humana. Todos nós possuímos certa quantidade de energia Shakti e, com isso, somos capazes de realizar inúmeras coisas. No entanto, existem muitas maneiras pelas quais essa energia é desperdiçada e perdida. Até aprendermos a cultivar esse poder, não podemos usá-lo para fins construtivos. Portanto, é preciso disciplina para conservar e canalizar essa energia. Esses poderes podem ser classificados como o poder de desejar, o de conhecer e o de agir, né? Então, ele decompôs isso nesses três planos aqui, né, de entendimento. O de desejar, o de conhecer, o de agir. Ao contrário da noção espiritual generalizada de que o desejo é ruim, o poder de desejar é realmente muito necessário, né? Afinal de contas, sem esse poder de desejo, como é que você vai almejar, né, por moksha? É somente através do desejo que podemos buscar o objetivo mais alto da vida. Um cão não consegue desejar moksha, mas um ser humano consegue. Precisamos, então, de uma maneira de realizar esse desejo. E, para isso, temos o poder de conhecer e raciocinar, e o poder de agir. É através da disciplina da mente que esses três poderes podem ser utilizados adequadamente. É através da disciplina da mente, o que ele está querendo dizer aqui? É que você vai canalizar a energia da mente para algo construtivo, para algo que tenha a ver com o objetivo desse grupo, que é moksha.
né? A disciplina é o princípio do controle de qualidade e quantidade. Isso aqui é como se ele estivesse te dando uma definição. Então, as próximas linhas que ele estiver lendo, a gente vai ler com base no que ele disse aqui. Ele está levando em conta dois fatores, qualidade e quantidade. Isso se aplica a todas as ações que realizamos. As escrituras falam de 4 níveis de disciplina. A disciplina do corpo, que é a disciplina física. Uma disciplina verbal, a da fala. A disciplina dos órgãos dos sentidos, que é uma disciplina sensorial. E a disciplina da mente, que é uma disciplina mental, né? Vamos ver o que ele toca. Antes de eu entrar aqui nesses tópicos, que ele vai seguir aqui meio que en passant, porque esse livro aqui ele é meio en passant, né? Ele está dando uma grande visão geral. Alguém quer acrescentar alguma coisa em relação a ao Upasana Yoga, a arte, né, de integrar e refinar a personalidade, né? Claro que a meta de quem está em moksha, que quem está querendo moksha, não é melhorar a sua personalidade, claro que não. Mas isso é como se fosse uma ferramenta que é de grande uso, né? Na hora, principalmente, do Jnana Yoga. Essas duas sadhanas, que é o Karma Yoga e o Upasana Yoga, eles vão impedir que você consiga investigar sem você estar tão tomado pelas suas vasanas vinculantes, que é onde realmente se investiga, no caso do Jnana Yoga, porque é a vasana vinculante que vai, né, fazer com que você se associe a ela por hábito e perca o seu centro, né? Você é jogado na associação e perde o seu centro. Bom, então eu vou começar pela disciplina física. Bom, é importante prestar atenção ao corpo físico, porque um corpo saudável é um requisito básico para qualquer conquista, incluindo o moksha. Sem a nossa saúde, não podemos realizar nada. Mesmo se conseguirmos alguma coisa, sem a nossa saúde, seremos incapazes de desfrutar dos frutos do nosso trabalho. No Bhagavad Gita, Krishna afirma que, por uma questão de saúde, é preciso observar disciplina na alimentação, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. Comer demais é tão perigoso quanto jejuar demais. Da mesma forma, muita atividade é tão ruim quanto o excesso da inatividade. Atividade e inatividade devem ser equilibradas. Todas essas coisas requerem equilíbrio para que o corpo físico esteja em forma para a busca de moksha. Yoga, exercícios físicos e uma boa dieta são alguns dos métodos recomendados para manter o corpo em forma. Vejam bem, isso não quer dizer que uma pessoa que tenha problemas físicos, inclusive problemas congênitos, né, etc., ela não possa se tornar um bom Jnana Yogi, né, e eventualmente bater lá em moksha, né, bater a bigorna em moksha. Né? Isso aqui são regras gerais, né? Mas há muitos exemplos de pessoas que tinham corpos, né, saúdes debilitados, inadequados e atingiram a libertação. Mas, para quem tem, né, uma saúde boa ou pode melhorá-la, né, é sempre muito bom ter cuidado com a saúde em qualquer situação da sua vida. Então, o que está sendo falado aqui é uma coisa meio óbvia, né? Que serve tanto para objetivos sansáricos quanto objetivos de moksha, né? Que a gente pode dizer objetivos espirituais, né? Então, a gente tem que olhar todas essas prescrições aqui como linhas gerais. Não vamos tentar enquadrar qualquer caso nisso aqui, né? Isso aqui é uma instrução, né? Ela é dada por palavras e procura expressar da melhor forma possível o que as palavras podem te passar. Mas a gente não pode transformar isso aqui em etiquetas rígidas, né?
o indivíduo tem que ter uma ótima saúde. Não, isso aí muitas pessoas liberadas, né, realmente têm uma saúde muito ruim, vários problemas, né? Mas, em linhas gerais, é isso aqui. Alguém quer Alex. dizer alguma coisa sobre esse tópico? Beleza, Alex? Fala, Rapidinho. Não, Pedro. em linhas gerais, é como você falou. A gente sabe no nosso cotidiano, quando a gente tem um déficit na qualidade de saúde, o quanto isso abala a mente também, né? Sim, Então, só para trazer para o cotidiano mesmo, é isso, a gente tem essa experiência, né? Quando sim. você tem uma dor, por exemplo, porque tudo sobre o Passana Yoga é sobre a gente estabelecer uma condição mental que seja uma plataforma onde autoconhecimento se torna possível, né? Esse espelho Uhum. claro da luz, né, que somos, do ser. Então, quando há essas oscilações, a gente sabe, quando há um déficit na qualidade de saúde, quando a gente tem dores, quando você está passando mal, você não consegue elaborar nada mentalmente, né? Então é nesse Exatamente. sentido. Isso é importante você falar isso, né? Porque os incômodos físicos podem chegar a um ponto onde eles perturbam a mente, né? A gente Sim. sabe disso, como é que os incômodos físicos eles podem perturbar a capacidade de discriminação, né? A capacidade de repouso. É. Então, é uma boa dica essa, né? De por que que isso é importante, né? No Ô, Alex. alimento, Ah, a gente, só rapidinho, Betânia, no alimento a gente também tem essa experiência, né? Com a alimentação. Se a Uhum. gente for mais, quanto mais a gente fica atento e seletivo com o que a gente se alimenta, então, mais a gente começa a perceber essa oscilação dos estados mentais pela alimentação. Aham. Aquela história do Upasana, se você observar bem, é todo um escalonamento que parte desde aquilo que é o aspecto mais denso dessa Uhum. existência aparente, que é o corpo físico, e vai se erguendo para o mais sutil, né? Depois do corpo, a gente vai trabalhar os sentidos para aí depois chegar na mente, né? Uhum. Desculpa, Beto, eu cortei você. Fala aí. Perfeito, isso mesmo. Obrigado, Fábio. Fala, eu ia Betânia. só falar que me parece assim que com relação a isso está muito mais focado no não negligenciar, né, o corpo com relação à inatividade e atividade, ambos. Uhum. E que algo que se apresenta no campo sem a gente ter um controle, como uma doença que aparece de repente, né? Então, é mais Isso. no foco de você negligenciando isso e isso causando agitação na mente mesmo, porque até você fica Uhum. incomodado com a sua própria negligência, até É, mesmo isso. é verdade, você tocou num ponto interessante. Essa negligência com o corpo, de uma certa forma, envolve o corpo na obtenção do que está se desejando, né? Então, onde a gente nota excessos com o corpo, são pessoas onde descarregam no corpo algumas das seus desejos, seus medos, né? Um grande exemplo disso é a pessoa que come demais por pura ansiedade, né? Então, a gente tem que olhar isso aí com muito cuidado, porque o modo como você trata o seu corpo provavelmente pode estar indicando que você está profundamente identificado com ele, nem que seja pelo fato de odiá-lo, né? Tem pessoas que têm um ódio profundo de si mesmas. Nesse caso, a identificação do corpo com elas, delas com o corpo, é gigantesca e se dá por um sentimento de repulsa negativo, né? Mas que toma completamente a atenção da pessoa. Ou então a pessoa que quer submeter o corpo a seus caprichos de qualquer modo, né? Submete o corpo a um monte de excessos, né? De operações, de melhorias estéticas também. É interessante o indivíduo ir olhando essa disciplina física, porque ele vai encontrar certamente algumas vassanas aqui que estão mostrando que ele tem algum grau de identificação com o corpo.
quando a identificação com o corpo vai diminuindo, você naturalmente dá para o corpo o que ele precisa, né? Ele começa a se saturar com muita comida. Quando não come realmente muito pouco, ele reclama. Quando a comida é muito ruim, você nota, né, alguma mudança no seu corpo. Mas é interessante olhar isso, viu? Na disciplina física, você consegue ver isso aí. Você consegue ver algum vínculo que você tenha com o corpo, né? Bom, muito bom. Agora a gente vai entrar num campo assim que é fundamental, né? Que é a disciplina verbal. Eu só comecei a dar atenção a isso depois do Vedanta mesmo, que eu achei que isso não tinha tanta importância, mas tem muita. O princípio do controle de qualidade e quantidade, como vocês se lembram, é através desse enfoque de qualidade e quantidade que ele está avaliando a energia que a gente está despendendo nas coisas, né? Então, esse princípio do controle de qualidade e quantidade de energia também se aplica à fala. Os ensinamentos dão muita importância à disciplina verbal. É recomendável, tá? Recomendável, não é uma regra fixa, né? Evitar discussões, pois isso nos poupa muito tempo, energia e estresse. Quem já militou, né, na advocacia familiar sabe o hospício a que isso pode chegar, né? O Marcelo deve ter militado, né, na advocacia aí das áreas cíveis, né, familiares. Ele sabe que é um dos ambientes onde aparece mais loucura entre as pessoas, nas disputas cíveis, né? São combates, né, que aparecem ali nos processos. Só falta um dar um tiro no outro. Como não pode dar um tiro, atira com palavras, com advogados. É muito desgastante. Quem teve contato com a área civil de família sabe como isso é terrível. Também devemos evitar fofocas e falar sobre os outros. Bom, finalmente somos aconselhados a evitar conversas sem valor. Conversa que não é útil para quem fala e nem é útil para quem ouve. Bom, muito da compreensão do que se trata dessas coisas, você pode conseguir refletindo. Veja bem, fofoca é uma coisa que provavelmente não está baseada em nada real, né? Você está falando de uma outra pessoa, e essa outra pessoa, na verdade, é só um pensamento na sua cabeça, né? Então, a pessoa ela pode compreender, com o passar do tempo, que realmente fofocar não é só inútil, é contraproducente. Por quê? Porque é falso. É falso. Você está aplicando um tipo de avaliação que é falsa. Você não tem nada, você não tem como confirmar o que você está falando, né? Falar sobre os outros, a mesma coisa. Como outro dia eu peguei um motorista de táxi e alguns colegas dele criticando pessoas que fazem uso do Uber, né? Aí ele disse, olha, eu sou taxista, mas eu não vou recriminar quem está tentando fazer um dinheiro pelo Uber, porque eu não sei o tamanho do estômago dos outros, né? Não sei quantos estômagos estão ali por trás, né? Então, cada pessoa tem uma situação, cada jiva tem uma situação sobre a qual é muito difícil falar. Se você for muito realista, você vai notar isso, tá? Quando você vai notando isso, a sua mente ela começa a ficar desinteressada desse tipo de atividade. Por quê? Porque, no fundo, em geral, está baseado sobre coisas falsas, né? E evitar conversa sem valor, né? Qual o valor da gente moksha, né? Então, não dá para ficar desperdiçando energia em conversa sem valor, né? Na verdade, uma vez eu vi um comentário, eu não sei se foi uma pergunta que fizeram a Sócrates, né? Que ele disse que só valeria a pena passar uma conversa à frente se ela é muito útil, né? E se ela não estiver falando mal de uma pessoa, né? Ou seja, ser uma conversa mais baseada num acontecimento, porque tem que ter cuidado com isso, porque a gente vê uma pessoa desempenhando o papel no acontecimento e a gente toma aquilo que ela desempenhou como um retrato total dela, né? Então ela foi antipática uma hora, ou foi autoritária, ou foi muito boa, aí as pessoas dizem, nossa, fulano é bom, fulano é autoritário. Não. Naquele momento,
ocorreu aquele fenômeno, aquele jiva, ele soltou aquela programação naquele momento, mas em outro momento ele pode agir de um modo completamente diferente, né? Então, a gente tem que ter essa visão muito clara, né, de desvincular a ideia da personalidade que a gente está vendo com aquele acontecimento no qual ela tomou parte. É por isso que tem tantas coisas contraditórias, né? Eu já falei aqui, né? Pablo Escobar, que vivia explodindo coisas, matando gente à beça, torturando, um traficante poderoso, ele era um pai formidável, né? Os filhos adoravam ele, né? Então, quem visse ele com os pais jamais entenderia, né? Aquele indivíduo lá explodindo, né? Estações de metrô, né? Criando praticamente uma situação de alerta, né? Em Bogotá. Foi o tempo que ele ficou lá criando aqueles problemas todos. Outra coisa da disciplina verbal, falar demais sobre o passado ou futuro geralmente é uma perda de tempo, a menos que possa ser usado como referência ao presente, ou seja, a menos que seja útil, né? Muitas pessoas perdem muita energia residindo no passado e no futuro, o que acaba privando essas pessoas da capacidade de aproveitar a vida no momento presente. Por quê? Porque aí todo aquele ambiente que a gente chama de momento presente está soterrado por projeções que vêm do passado. Então, você está se relacionando com o passado. Você está lá no momento, mas, na verdade, você está olhando para o passado ou para o futuro, né? Ao evitarmos argumentos, fofocas e conversas inúteis, descobrimos que a quantidade de nossa fala diminui significativamente, liberando muita energia para outras coisas. Em termos de controle de qualidade, nossa fala deve ser não prejudicial, né? Ela não deve focar alguma crítica a um indivíduo, ela deve ser educada, deve ser útil e sincera, né? No limite do possível. Você vai estar sempre tendo que avaliar isso de acordo com o Dharma circunstancial, né? Muitas vezes você não tem como ser sincero com uma pessoa. Se você for sincero com ela, aquela situação ali pode ficar horrorosa, muito pior do que estava. Então, tem sempre que balancear isso. Esse negócio de observar o discurso verbal, especialmente para o pessoal do Ocidente, pode ser usado, inclusive, já no Gnana, né, no Nididhyasana. Para o ocidental, observar os padrões de repetição de discurso dele é um recurso excelente, excelente, que você vai ver sempre os mesmos padrões, né? Se você puder avaliar esses padrões juntamente com as emoções que você está acostumado a sentir através desse discurso, melhor ainda. Tem que entender que o discurso verbal ele traz algum tipo de satisfação mental, né? De alguma forma, seja lá que tipo de satisfação foi essa. Então, tem que estar muito atento a isso, né? Muitas pessoas, eu diria que a maioria das pessoas, consegue realmente uma satisfação em ficar falando qualquer coisa o tempo todo, né? Esse tipo de satisfação tem que ser olhado com muito cuidado. Investigar o próprio discurso também implica ver o que você está obtendo com esse discurso. Em geral, é alguma satisfação ilusória, né? Baseada geralmente em alguma coisa do passado, né? Porque o futuro está muito ligado ao passado, né? O futuro é o passado reciclado, né? Então, em última instância, quando o indivíduo fala demais, ele está reciclando passado. É por isso que você às vezes chega para o Arlindo, vai falar da sua história pessoal, ele diz: não estou interessado na sua história pessoal, não estou interessado no seu passado, porque tudo que embasa a sua história pessoal é o seu passado que você fica reciclando no presente. Esse que é o grande problema do passado, né? O passado é mantido, em geral, por um discurso, e esse discurso fica reciclando esse passado no presente. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Se você for olhar com isso aqui com muito cuidado, depois de um tempo, começa a ocorrer uma coisa engraçada, sabe? Você vê os seus hábitos de discurso como se você estivesse sintonizando no rádio.
E você vê os mesmos discursos, sem imaginação nenhuma, umas coisas paupérrimas de humanidade, de inteligência. É pura reciclagem de passado, né? O indivíduo que realmente ele está investigando com cuidado, ele vai reparar os principais padrões que ele está usando. E ele tem que estar muito ciente de que, mesmo que não pareça a ele naquele momento, o que ele está fazendo é colocando em movimento vássanas que só ele está percebendo, né? Então, esse universo privado do Jiva, esse discurso do Jiva, em geral, ele faz parte de um universo privado. Então, se você vê isso ocorrendo em você, e é muito provável que a gente acabe vendo, o que você está vendo ali é uma reciclagem de discurso. Tá? Não tem nada além disso. É muito difícil ter alguma coisa além disso, né? Nós somos muito mais repetitivos do que a gente pode imaginar. É só a gente parar e ficar observando nossos padrões, né? Realmente, quem faz isso com frequência vê a estrutura mental funcionando como se fosse ou um CD com um problema de leitura, ou um vinil antigo quebrado, ou uma máquina que tem problema de ler um pendrive, né? Fica sempre repetindo a mesma coisa. Não é para se impressionar com essa repetição, porque o que acontece? A repetição, para quem está procurando o autoconhecimento, ela é bastante repulsiva, porque ela mostra a fraqueza do indivíduo, né? E a fraqueza da estrutura que ele tenta garantir através do discurso e da história, que, no fundo, é o controle egóico. É preciso se acostumar com a visão consciente do seu discurso. Isso é fundamental. Se você sente repulsa pelo seu discurso, por ver que ele está repetindo, você não está numa posição adequada, porque você não está se deixando familiarizar com ele, né? E se você anseia por esse discurso, também não é adequado, porque você está alimentando aquilo inconscientemente, achando que você está produzindo alguma coisa realmente muito nova, né? Isso aqui é muito preciso, tá? Esse negócio de disciplina verbal. Isso ocorre assim mesmo, não tem jeito. A mente pensa verbalmente de um modo infernal, é uma função que ela faz, é o default dela, e para ela não ficar trabalhando desse jeito, realmente isso precisa ser tornado íntimo. Fique íntimo, profundamente íntimo, por mais que você fique desagradado dessas repetições completamente sem graça que você fica fazendo ao longo de décadas na sua vida, né? Até o quê? Até que você se canse. Até você ver que isso é meramente uma reedição e que isso está intrinsecamente ligado à sua história pessoal. Ou seja, excesso de fala é reafirmação de identidade egóica e da pior forma possível, né? É uma identidade egóica que está se baseando numa história que ela consegue contar para ela, e só ela consegue contar essa história para ela, né? Você consegue coordenar aquele monte de eventos pontuais em algo que faz sentido só para você. Tá? Isso é um funcionamento bem comum. Bom, alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Esse tópico aqui é super importante, Eu quero. principalmente para nós ocidentais, que a gente fala muito. É de nós, é da nossa cultura mesmo. É assim mesmo. Deixa eu só fazer um comentário para vocês terem uma ideia da diferença. Aquele livro, Panchadasi, comentado por Swami Paramarthananda, Swami Paramarthananda ele deu aquele livro num curso. Aquele livro durou 7 anos. 7 anos. Com 1 ou 2 aulas por semana. E eram aulas muito curtas, não chegava nem a 1 hora, 45 minutos cada uma, né? No começo desses livros, né, os swamis, eles conseguem conversar com aquela plateia, né, em geral de indianos, assim, que tem isso aqui de um modo assim um pouco mais assentado, especialmente aqueles que estão buscando conhecimento, de modo que o indivíduo não se expresse muito. Isso é um recurso que dá para usar lá na Índia. Aqui, eu tenho minhas dúvidas se isso é possível ser usado. Daria para ser usado em cima de pessoas que tivessem disciplinado mutuamente por compreensão, né? Mas é sempre importante a gente ficar de olho nisso, para vocês verem a diferença de enfoque, né?
A gente é muito ocupado em manter os nossos intervalos mentais, né? Parece que quando ocorre o intervalo entre essa verborragia toda, parece levantar na gente uma espécie de medo, quando, na verdade, a gente deveria estimular o contato da gente com esses gaps, com esses intervalos entre essa profusão de pensamentos, né? É aquela coisa que Nisargadatta dizia, não adianta dizer que você quer a paz se você fica se infernizando o tempo todo. Uma pessoa que está numa inércia rajásica muito forte, ou num tâmaso muito forte, quando ela entra em contato com uma paz efetiva mesmo, que é efetivamente muito quieta, né, muito receptiva, isso causa uma certa aflição. Então, a pessoa tem que se acostumar um pouco com aquela ausência de turbulência, sabe? E cuidar do discurso verbal, olhar isso com cuidado, ajuda muito, né? Tem pessoas que dizem assim, nossa, está tão quieto, aí já começa a procurar outra coisa. Não, fique íntimo de como funciona o seu corpo sutil. Essa avaliação verbal aqui, de como o seu corpo sutil trabalha verbalmente, ela é muito importante, especialmente para a gente aqui no Ocidente, até pelo viés da cultura que a gente tem. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu. Primeiro, eu lembrei de uma frase, um provérbio chinês, que o homem medíocre fala de pessoas, o comum fala de fatos, e o sábio fala de ideias. Isso acho que aplica bem aí. Tá? Essa é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, na questão dessa disciplina verbal, acho que também a gente tem que inserir aí não a verbal apenas da fala, mas a verbal escrita. Ainda mais nessa época que nós estamos vivendo de mídias sociais. Então, é com que compartilha, né, opiniões emitidas desnecessariamente. Então, eu vejo assim, nesse meio que a gente estuda espiritualidade, né, muita gente que tem muita bagagem, mas tem hora que vai para a internet e se perde. Eu falo, mas como que uma pessoa que tem um conhecimento desse está se embaralhando em algumas coisas aí, entendeu? Que não coaduna com isso daqui que nós estamos estudando, totalmente. Eu só me lembrei disso, eu falei, nossa, entendeu? E serve para mim também, lógico, para todo mundo. E com que compartilha também. Todos Oi? com que compartilha também, não é verdade? Acho que faz tudo isso daí. É verdade. Olha, a verdade, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O Vedanta é fogo, né, cara? O Vedanta é uma coisa que ele é meio árduo às vezes. Meu amigo, se você está querendo emitir muita opinião sobre qualquer coisa na sua vida, puxa, dê uma olhada com cuidado nisso. Se você quer emitir muita opinião sobre a sua família, sobre os seus amigos, opiniões sobre si mesmo, poxa, dá uma olhada, vê qual é a base disso, por que isso aí está saindo de você, né? A gente tem que olhar com muito cuidado, tem que ficar muito íntimo de como o seu corpo sutil funcione, por mais que muitas vezes ele não lhe agrade, né? É necessário essa intimidade, né? É extremamente importante. Então, são sintomas que a gente vê com facilidade, né? Muita opinião sobre tudo, muita necessidade de estar sempre, né, expressando um monte de coisa, no trabalho, no dia a dia. É como o Marcelo falou, né? Se você está falando de pessoas, isso quer dizer que você está muito interessado nas pessoas, então quer dizer que talvez você esteja muito interessado na sua pessoa também, né? Se você está falando muito de fatos, talvez você esteja muito interessado no modo como a sua pessoa vê o fato. Então, a verdade é que quanto mais a sua mente vai sendo disciplinada, mais ela fica impessoal. Então, cada vez mais aparecem ideias, aparecem coisas generalistas, que é o modo como o raciocínio abstrato trabalha, né? Ele trabalha de uma forma generalizante. Ele consegue fazer isso porque ele é abstrato. Ele não está necessariamente vinculado a nenhum tópico daquele plano mental que é mais concreto, né? Que a gente chama o mais chão, né? Então, quanto mais a sua mente vai trabalhando assim, quando ela vai trabalhar com conceito, ela fica muito abstrata. Claro que ela serve para trabalhar com coisas objetais, é evidente, a gente não precisa ficar batendo nessa tecla, que a gente já sabe disso, né? Aqui no Vedanta ninguém tem problema com a mente, aqui nós não temos problema com instrumentos,
não temos problemas com coisas inertes. Nós temos problemas em como as coisas ocorrem por falta de autoconhecimento. É um outro assunto completamente diferente. Ninguém no Vedanta demoniza nada. Não há problemas. O único problema que tem é um certo desajeitamento causado por uma confusão. Não é só isso. E nesse ponto, o Buda é perfeito. O Buda disse que o problema que existe é a ignorância. Perfeito, é isso mesmo. Nesse ponto, ele foi bem vedântico, né? A gente dá para ver que ele estudou realmente com muita gente ligada a isso. Estudou mesmo. Então, essa coisa aqui é muito fundamental, sabe? Porque, por mais que a gente avalie o conteúdo do nosso discurso, eu já fui muito assim também, né? A gente tem que ver se aquilo ali está apropriado, né? É um tópico que, para o ocidental, eu diria que ele é doloroso. E o Vedanta ele é chato, assim, porque quando você vai mexendo, você nota que você tem dores. E as coisas que você não quer mexer, elas estão protegidas pelas suas dores, né? Se não tivesse dor ali, você mexeria com facilidade, né? Mas como dói, isso aí escapa muito da gente, né? Isso aqui se aplica a todo mundo, para observar isso o tempo todo, ainda mais nessa cultura, uma cultura verborrágica, que agarra as pessoas num stream de informação completamente inútil. Tá? É uma coisa tremenda isso, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa a mais aí em relação ao que o Marcelo falou também? Né? Isso serve para mim também, para deixar claro, assim, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que olhar, entendeu? Quando eu estou falando que eu vejo algumas pessoas, é que eu procuro vamos dizer, me policiar, me investigar, eu sei que tem minhas falhas também, e que serve para todo mundo, é só para contribuir aí. Serve para todos nós, né? Todos nós. Eu queria falar duas coisas. É o Fábio? Sou eu. Pode falar? Você claro. ia falar, te cortei? Não. Eu ia pular para o tópico seguinte. Diga. Não, rapidinho. É que você falou que se alguém mais queria falar, posso falar? Senão tudo bem, não é? Eu lembrei sobre... Enfim, o Marcelo falou algo que lembrou de um livro que eu li do Dalai Lama uma vez. Sobre essa questão das redes sociais já estavam ficando muito, né, ali se pulverizando, e ele tratando isso como que o mundo estava ficando menor por conta desse uso das redes sociais. E esse ficar menor é no sentido de que todos nós, a gente pode estar sempre olhando para os fatos locais e globais, assim, com muita, né, naquilo que é chamado de em tempo real, né? E também a gente se comunica com as pessoas hoje em dia. Se você quiser estar em contato com alguém agora da Rússia, trocando imagens daquilo que você está vendo na prateleira do supermercado aqui do Brasil e mostrando para o teu amigo na Rússia, sei lá. Então o mundo fica menor nesse sentido. E aí o ponto que eu queria chegar, bom, tinha uma coisa que eu ia comentar que eu concordo com o Alex, a gente atua aqui compartilhando, né, sobre Vedanta de uma maneira que é completamente fora da Sampradaya. E eu entendo que também isso acontece muito porque a gente está num contexto ocidental. E acho que o grupo tem sido eficiente naquilo que se propõe, né? Embora não tenha um delineamento, uma política clara sobre isso, a gente reverencia aquilo que vem da Sampradaya, entende o valor das pessoas se aquietarem e perguntarem em seu devido tempo e tal. E a gente vê que o grupo muitas vezes atropela, né? E isso também é um recado para todos nós, incluso eu, né? A gente sempre atropelou isso. E tudo bem, estamos bem aqui. O outro negócio que eu queria comentar é assim, nisso que todo mundo tem uma vitrine muito ampla assim para se comunicar hoje, em tudo aquilo que a gente se comunica, seja pela internet ou com as pessoas no tete a tete, a gente está expressando um valor. Então, muito bom, Fábio, muito bom. Então, aí entra a questão do valor, que também, assim, pegando aquele gancho do Swami Paramartananda, o próprio livro O Valor dos Valores, né? A gente é convidado a investigar o valor desse valor que eu estou querendo expressar, nesse caso, né? Então, cabe a nós, porque a gente sim tem uma funcionalidade muito linda dessa ferramenta que é a internet, dentro de uma
um ordenamento social, tem coisas que a gente pode se mobilizar ali, a gente pode expressar coisas e assim, mas para aquilo que eu quero expressar, eu estou tentando, é implícito que eu estou querendo demonstrar um valor que eu tenho por aquilo. Então, antes de eu expressar, a gente sempre procurar, é útil a gente sempre procurar investigar esse valor, né? Qual é o valor que esse valor tem para mim? Tem de fato? Aí eu me expresso, entende? Era isso que eu queria isso colocar. mesmo. É isso mesmo, porque no fundo, o que o Fábio está querendo dizer é que todo o sistema de crenças, tudo, ele está apoiado em valores. E toda a construção mental, ela está apoiada, ela trabalha em cima desses valores. Como são formados esses valores é um outro assunto. Aí a gente se perderia completamente e ia escapar do escopo disso, né? Mas na verdade tem uma valoração que é dada que é dada quando a consciência entra em contato com o mundo desavisadamente através do corpo sutil, o programa automaticamente vai estabelecendo valores. Por algum motivo, por forças kármicas, por forças dármicas, seja lá o que for. O que importa é que quem dá valor a isso somos nós. E por trás desses, e isso é dado através de nossos pensamentos, as sensações, mas é importante olhar esse valor, esse livrinho do Swami Dayananda, O Valor dos Valores, é essencial para o indivíduo, sem precisar forçar ele compreender por que determinados valores são valorosos, né? Eles valem. É sempre aqui no contexto da gente de moksha, tá? Vamos sempre deixar sempre isso contextualizado, né? O Vedanta não briga com nada, não briga com sansaris, nada. Não tem briga nenhuma no Vedanta. Só que a gente tem que definir o objetivo qual é. Então, muito bem colocado isso. Então, é interessante, fica essa sugestão. Quando a gente for avaliar o nosso discurso, vamos olhar com cuidado os valores que a gente está alimentando ali através desse discurso, né? Como é que é o nosso panorama mental? Ele está justificando que essas investigações são incômodas. Muitas pessoas abandonam o Vedanta quando chegam num ponto desse, porque pode ficar bastante desconfortável. Mas, como dizia Swami Abhedananda, não leve tudo isso tão a sério, né? A coisa não é pessoal, como você está pensando, né? A sua intimidade com o seu corpo sutil vai mostrar que não é pessoal. Vai mostrar claramente que você está diante de um sistema de disparo automático, muito mais automático do que você pode pensar, né? Agora a gente entra na disciplina sensorial. Esse assunto, Ô, Alex, só uma coisa, eu sei que eu preciso me disciplinar na fala, mas tudo certo aí. Sem autocondenação, vamos para a disciplina. Dois textos que o Gustavo traduziu, do Paramatananda, um que chama O Valor da Fala e o outro O Valor do Silêncio, que está lá nos arquivos, no grupo. Eles dão um pouco mais uma aprofundada a respeito dessa disciplina, né, da fala. É interessante. Chama O Valor da Fala, o outro é O Valor do Silêncio. É uma dica. Puxa, eu vou ler. Pessoal. O valor da fala e o valor da fala e do silêncio. Boa do dica. Paramatananda mesmo, tá? Você sabe quando é que o Gustavo publicou isso? Não sei, eu tenho eles aqui, mas eu nunca consigo mandar arquivo aqui no chat. Foi nas buscas. Eu vou ler. Eu salvei no mês de abril, então deve ter sido abril, porque logo que ele lança, ele faz alguma coisa dessa, eu salvo ali, talvez, abril. Tá joia. Pô, excelente dica, hein? Eu vou ler isso aqui. Muito bom, tem muito material traduzido no grupo. A gente tem que aproveitar isso, né? Porque estamos aí com tradutores dispostos a fazer isso e produzindo resultado, né? Oi, Alex. Oi, diga, Henrique. Nesse sentido, seguindo um pouco o raciocínio do Fábio, o negócio da fala, né, da intenção, né, que é o que a gente quer passar,
Eu acho que é interessante, acho que é interessante, pelo menos para mim, né? Quando a gente coloca até algumas questões mais de, como se diz, de processos pessoais, no sentido de, assim, está acontecendo isso, eu consegui fazer isso mudou, não mudou, porque isso, já que somos um grupo, né? Isso pode ajudar, né? E a outras pessoas podem se identificar, né? E eu acho que o processo é esse, né? Eu acho que isso é importante, pelo menos para mim, né? Eu vejo dessa forma, né? Ou seja, essa experiência pessoal trazida de uma forma bem resumida, sintética, objetiva, né? Isso pode ser de benefício grupal, né? Para outras pessoas, se eu estou passando por isso, ou eu já passei por isso, eu fiz assim, eu fiz daquele jeito, né? Apliquei essa forma, e acho que isso é muito enriquecedor, né? Já que nós somos tem né, um grupo e demais, eu acho que isso é interessante, né? E falando, só para finalizar, só nesse sentido da fala, realmente, que eu acho que esse negócio, você começar a ficar calado, é uma consequência de um processo, né? Isso. Você começa a ficar calado mesmo. Exatamente. Então, você já começa a ver que o negócio não vale a pena, né? Isso por um lado. E outra coisa, pelo menos no meu caso, às vezes, eu tento falar só de autoconhecimento mesmo, e isso me faz bem, né? Meu caso pessoal, eu tô com um aluno, até tenho uma disciplina sobre isso, e isso me faz bem, como você disse, né? Quando você fala, você se escuta. E esse processo de falar e se escutar é um ensinamento fantástico, né? Porque quando você está falando, explicando para alguém, de repente, né? Um leigo, né? É um processo fantástico, né? Porque você se escuta. E esse processo serve como autoensinamento, né? Bom, essa é uma questão que, né? Então, se tem que falar sobre isso, né? Isso é o que o Paramartananda está dizendo, né? Se for para falar, pensa na quantidade e na qualidade da energia que você está usando, né? Isso aí é isso mesmo. Isso é uma calibragem que vai ocorrendo com o tempo, né? É por isso que precisa ter tempo, precisa se dedicar, precisa ficar com isso na cabeça. E você está calibrando. É o próprio indivíduo. Vamos dizer assim, né? Tomando assim, né? Essas ideias, né? Um fazedor. É o próprio indivíduo aí que ele colabora tremendamente, né? Para esses processos todos. É mediante muita insistência. Aí eu quero entrar aqui nesse da disciplina sensorial. Isso aqui é muito mal entendido, tá? Existem muitos tapas assim extremamente rigorosos, chegam a ser malvados, que visam uma disciplina sensorial meio na marra, né? Bom, a verdade é que quem está procurando disciplinar a parte sensorial na marra está se vendo como um agente. É como se ele pudesse selecionar, assim, por pura imposição, o input de entradas. Mas, como foi falado anteriormente, os órgãos sensoriais eles estão sempre abertos, basta eles estarem funcionando. Então, é um outro modo de você disciplinar, naturalmente por compreensão, né? Você não tem como tapar da sua vista as coisas que estão ocorrendo, não adianta. Uma vez que você viu, você vai ver sempre. Agora, qual é a importância que você está dando para aquilo? Por trás disso aqui também tem um sistema de valores, né? Vamos ler o que o Paramartananda escreve. O Swami começa assim: os órgãos dos sentidos sensoriais são como portas abertas. Pronto, é aquilo que a gente está falando. Os impulsos sensoriais entram e saem, sem controle. Portais através dos quais o mundo entra em nossa mente na forma de som, toque, cor, sabor e odor. Esses órgãos sensoriais operam automaticamente, quer você queira, quer não, sempre que estamos no mundo externo. Quer gostemos ou não, a sua entrada flui em nossa mente. Quando o mundo toma forma na mente através dos sentidos, ou seja, quando você está registrando o mundo de um modo sensorial, ele tem a capacidade de perturbar e poluir nossa mente. É por isso que a disciplina é necessária para impedir que o mundo agite a mente. Aí ele começa a dar sugestões óbvias, né, que a gente muitas vezes, por algum sistema de valor que não foi adequadamente esmiuçado, a gente insiste em repetir, né?
Fique longe de ambientes insalubres. É uma disciplina sensorial importante, assim como evitar a tendência de exagerar até as coisas ditas saudáveis. Evitar excessos e a exposição insalubre é necessário, porque os órgãos sensoriais são portas abertas que devem ser protegidas, né? Você vai por compreensão, você começa a ter um tráfego em mídia, onde você vai evitando, né? Você vai evitando, por puro entendimento, situações locais, né? Que te trazem impressões sensoriais que não vão te servir para nada. O que é que você está fazendo quando você começa a circular desse modo? Você está revendo a sua orientação quando você está andando em mídia, né? Você está circulando ali e você está evitando coisas que você não evitava antes. Por quê? Porque perturba a sensorialidade, né? Alguns filmes, alguns tipos de filme, alguns tipos de prática cotidiana da pessoa, alimentação, mas é uma coisa que decorre naturalmente do amadurecimento da pessoa, à medida que ela vai entendendo, compreendendo o corpo sutil dela, na medida em que ela abandona o interesse pela experiência e está mais interessada em ver como a coisa funciona, tudo isso, devidamente orientado, vai dando o seu resultado, não é? Swami Chinmayananda nos aconselhou a colocar uma placa, não admissão sem permissão. Não faça de sua mente um banheiro público para se sujar. Essa disciplina sensorial ela é alcançada através de uma vida de discriminação alerta, ou seja, o discernimento sempre atuando no mundo, né? Você sabe que os sentidos estão abertos, então o que você vai fazer? Através do discernimento, você vai levar esse conjunto de experiências para locais assim que tenham a ver com o seu objetivo, né? Então, vai evitar algumas coisas. Muitas pessoas começam a privilegiar locais muito mais silenciosos, perdem o gosto de ficar andando em locais tumultuados, né? Tudo isso vai ocorrendo naturalmente. O que é que está ocorrendo? Espontaneamente, por compreensão, o sistema sensorial vai ficando, o local onde ele é levado, na medida do possível, vai ficando submetido ao crivo do intelecto. O intelecto ele começa a orientar esses impulsos. Ele impede que esses impulsos se tornem a coisa incontrolada, a ponto de você ser uma via de passagem expressa, né, onde entra e sai qualquer coisa. Por quê? Porque, no fundo, ou você se deixou ficar interessado, ou você está distraído demais para entender o que está acontecendo, né? Então, tem que ter um pouco de cuidado para não transformar essa disciplina sensorial em alguns tipos de ascese que a gente não tem como fazer, né? Porque o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é todo por compreensão, né? A parte sensorial, tal como a fala, ela é muito disciplinada, entre aspas, quando o indivíduo ele também olha com cuidado os valores, né? Porque os seus sentidos eles vão espontaneamente atrás, né? Eles ficam mais propensos a ficarem focados aonde? Aonde você espera conseguir coisas para suprir os seus valores, né? Aquilo que você acha importante. Então, em todo caso, me parece que a avaliação dos valores aqui ela é crucial, né? Para que isso não fique uma imposição, né? Alguém quer comentar sobre a disciplina sensorial? Tem muita coisa sobre isso aqui. Muito mais entendimento. Né? Uma pergunta. Diga. Alex, beleza? Ô, Fernando, tranquilo? Beleza. Então, Alex, uma percepção é que na ignorância, nessa vida de correria, o que a gente, com a mente embotada, o que ocorre é que a percepção do campo, a nível sensorial, a gente não se permite que se complete, entendeu? Então, uma leve percepção, você objetiva algo e dispara uma basta, não é? Isso já não nos permite de escutar uma conversa, às vezes, né? De ver alguém e falar assim, pô, filha, né? E já dispara algum critério, já objetiva algo, e isso que a gente tem que estar atento, né?
para que a percepção, em vários sentidos, tem que se completar. A gente não se permite que complete uma percepção. Você vê algo rápido assim e já objeta algo, já se conecta como uma vástana e pum, já disparou o processo já. Já foi levado a tomar um critério, uma atitude, não é? Isso. O mecanismo é esse mesmo, é uma projeção automática. Se o indivíduo ele não está muito consciente disso, a projeção ocorre automaticamente. Automaticamente, né? Então, o indivíduo vai ficando com os sentidos viciados, né? Eles, inclusive, nem servem acabam não servindo para dar um mapa sensorial eficiente, né? Fica tudo distorcido. Essas camadas de projeção elas possuem esse poder, né, de atuando junto com o velamento, né? Elas escondem aquela percepção. Isso. E aí o que você acha que você está vendo, no fundo, é uma projeção, né? Interrompe a percepção, né? Okay. Tem sempre esses dois sistemas, né? Uma percepção muito viciada, ela já trabalha com uma camada tamásica muito forte de velamento, né? Então ela cobre aquilo que ela está vendo e mistura com a percepção sensorial uma vássana trazida ali sob a forma de uma projeção. É como se ela colasse um adesivo ou fantasiasse aquela cena que ela está vendo com outra coisa. Então é por isso que você consegue através dos sentidos, dizer coisas absurdas, né? Você não está vendo a coisa, não está ouvindo. Por quê? Porque está tudo atropelado, né? Por uma série de projeções baseadas exatamente nesse sistema de funcionamento que você falou. Como você usou esse termo, a percepção não consegue ser completada, né? A atuação fica muito imiscuída de várias interferências. É isso aí mesmo, é assim que ocorre. É assim que ocorre na percepção. É uma massa de vássanas que entra lá e perturba seriamente o trabalho da percepção. Um exemplo disso é quando o indivíduo está comendo alguma coisa, né, um prato, e ele está muito atento no noticiário, no celular, no que a pessoa está falando. Ele, na verdade, não está registrando gosto nenhum, textura nenhuma. Ele está simplesmente botando uma massa ali de comida para dentro. Agora, aquela experiência enquanto ingestão e saborear de alimentos, ela está completamente escapando do escopo dele naquela hora, né? Ele escapou do alcance. O que ele tem no alcance ali é só o que ele acha, né? Enquanto isso, a experiência de realmente provar a comida está escapulindo totalmente ali. Muito comum esse funcionamento e você explicou muito bem como é que ele ocorre, Fernando. Porque é muito bacana isso aí, viu? Vendo esses funcionamentos. Você deve estar reparando que como se fossem programas mesmo, né? Um programa atropelando o outro. É assim mesmo, a investigação vai mostrando isso, como é que funciona. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Esse comentário do Fernando é muito interessante. Você ter uma percepção sensorial completamente viciada pelas suas vásculas vinculantes. Eu queria comentar assim também que o que eu tenho percebido no meu dia a dia é que, como o autoconhecimento, né, já faz essa disciplina sensorial sem a minha intenção de disciplinar sensorialmente, no sentido assim, o que eu tenho percebido? Como eu tenho a certeza já que um objeto ele não vai me preencher ou que ele é temporário, né? Então, nossa, quero comer algo, puxa, quero muito comer algo porque senti o cheiro daquilo e quero. E aí você pode olhar e falar, nossa, mas isso, nem vai, quanto tempo vai me completar, né? A temporariedade dele é tão pequena que daí você pode soltar esse próprio desejo que vem dos sentidos, né? Isso. Então, eu acho que isso para mim ajuda muito, porque eu sempre fui uma pessoa gosto muito de som, gosto muito de toque, gosto muito de sabor, gosto muito de cheiro, né? E aí perceber que esse gostar pode virar uma preferência, ele disciplina sensorialmente, você não fica vinculada a ela, né? Então, eu acho que isso é importante do autoconhecimento.
É fundamental, né? Compreensão é tudo. A gente não precisa forçar a barra, né? É como se as fichas fossem caindo, é como se sacações fossem caindo e elas vão sendo assimiladas, você vai introjetando elas. E essas sacações vão colonizando aquelas áreas da gente que estão muito selvagens, né? Muito largadas, muito tratadas com muita displicência, de qualquer jeito. É pelo conhecimento mesmo. O indivíduo ele vai compreendendo isso. Agora, dentro do que você falou, Betânia, tem uma característica, né, que é muito incentivada, que é a contenção, né? Quando você, antes de você se lançar sobre um objeto, você dá uma parada e avalia aquilo com cuidado, você está usando uma característica muito boa, né? Que é a contenção. O indivíduo ele se contém, ele dá uma parada, ele vê, pô, mas é isso mesmo. O que eu estou querendo com isso? Vai dar resultado? Né? Isso muitas vezes precisa ser feito ad infinito, muitas vezes até dar algum resultado, né? Dependendo da força do vínculo que o indivíduo tenha com aquela vássana, ele vai ter que insistir bastante. Mas, na verdade, é por conhecimento mesmo. Eu estou certo, absolutamente certo, que só o conhecimento mesmo, né, o indivíduo debruçado sobre ele mesmo, bem orientado, é que é capaz de promover esse tipo de adequação, né? Tornar o nosso corpo sutil algo capaz de trabalhar energeticamente, né? Como está usando aqui o Swami Paramarthananda, com esses dois critérios, né? De qualidade e de intensidade. O conhecimento ele vai calibrando isso, né? Quanto mais conhecimento a gente vai tendo, por exemplo, desse sistema do Vedanta, mais você vai obtendo discernimento, né? Então, tanto os seus sentidos como a sua fala já não ficam tão soltos como antes, né? Como se fosse um monte de pipa voada, largada no ar, né? Indo para qualquer lugar. Cada vez isso vai ocorrendo menos. E isso é com o tempo mesmo. Isso é uma prática reiterada, insistente. O conhecimento ele é fulminante nesse ponto. Espontaneamente, a sua mente divaga menos, ela fantasia menos, tudo isso vai ocorrendo, sim. Por quê? Porque agora, pela primeira vez, a gente está enfocando tremendamente uma função que é a função de discernimento, né? Então, toda a nossa atenção vai para ela. Por quê? Porque é a função por excelência do conhecimento. É a função que não está vinculada à experiência em si, né? Como é a função dos órgãos sensoriais, a função que as vássanas exercem no ego, sem buscando satisfação. Não. O discernimento bem orientado, ele trabalha em qualquer situação. É como se você estivesse agora trafegando com equipamento que permite você voar num dia de muito sol, num dia de muita chuva, num dia de neve, onde você não está mais impressionado com essas intempéries, né? É por aí mesmo. O conhecimento ele vai dotando a capacidade de discernimento de muito recurso para lidar com as situações da vida, né? Discernimento é tudo, compreensão é tudo. Muito bom, boas intervenções aqui, né? Alguém Deixa eu gostaria? falar uma coisa completando aqui, que pode ser bastante prática para todos, e porque foi para mim, inclusive, né? É uma observação de como funciona esse mecanismo Vassana, desejo, ativando órgãos sensoriais, porque é isso que acontece. Surge um desejo na mente, e aí há uma ativação do órgão sensorial ou dos órgãos sensoriais que correspondem a se locupletar com aquele objeto de desejo, antes mesmo de você ter contato de fato com aquele objeto de desejo. Então, quando a gente observa esse mecanismo com atenção, a gente tem a oportunidade de dar aquela parada, como o Alex falou, e de se posicionar como quem dá um passo atrás do órgão sensorial, ou dos órgãos sensoriais. Então, esse dar um passo atrás dos órgãos sensoriais é como você tivesse ali uma breve oportunidade de se questionar por que há esse impulso que é de uma completude que você imagina obter fora.
né, um salto fora, que os órgãos sensoriais é a nossa consciência voltada para fora, para uma projeção. Sendo que se você dá esse passo atrás, você tem a oportunidade de perceber o preenchimento que já tem dentro, que você não necessariamente precisa daquilo. Então, isso é especialmente útil para aqueles objetos de desejo que a gente tem uma compulsão, aquilo que deixa a nossa mente perturbada, né? Sim, Um outro sim, ponto, e um outro ponto, Alex, só para fechar essa coisa da disciplina dos órgãos sensoriais, que é bastante útil no Passana Yoga, finalmente a gente entender o que é essa capacidade que vai ser falada no Gita, que a gente pode ter de se recolher dos órgãos sensoriais, tal como a tartaruga se recolhe no seu casco, recolher os órgãos sensoriais, ou como o professor fala, colocar os órgãos sensoriais para dentro. Porque a gente, com alguma disciplina, uma pessoa que está sempre atendendo às suas compulsões, ela não vai ter essa disciplina. E é com essa disciplina que a mente vai ficando cada vez mais hábil para que a gente possa, inclusive, isolar alguns órgãos sensoriais, por exemplo, ou selecionar, fazer o órgão ser seletivo. Se eu estou aqui ouvindo você, né? Para o Vedanta isso é muito importante. Eu estou aqui ouvindo você, eu estou ouvindo o professor Arlindo, expondo uma aula, mas eventualmente eu posso estar num ambiente que tem o cachorro que latiu, que tem criança que está brincando, que tem o meu pai aqui que chamou, não sei o quê, e aí eu consigo isolar o meu foco, fazer esse recorte que me mantém no foco, né? Então, para isso é importante também a gente ter essa disciplina. Sim, isso vai ocorrendo mesmo. É uma coisa que vai ocorrendo. O indivíduo ele consegue isolar algumas pessoas, mesmo sem prestar muita atenção nesse ensinamento, ou sem contato, elas fazem isso, né? Sim. Eu me lembro que o meu irmão ele lia jornal. Você podia jogar um balde de cimento na cozinha, quebrar tudo, ele não se mexia, uma coisa impressionante. Ele nem prestava atenção. Ele estava completamente absorto naquilo, né? Isso é uma capacidade de foco, de atenção. À medida que a mente vai ficando desimpedida desse excesso de vínculos dela, a atenção fica muito mais manejável, né? Fica muito mais disponível. Porque não está escravizada, né? Pelas vássanas vinculantes, né? É isso mesmo. E essa capacidade de foco é uma das principais qualidades que a gente está praticando com o Passana Yoga, né? Sim, perfeito, fundamental. Fundamental. A capacidade de foco da gente conseguir se deter no ensinamento, ou, por exemplo, no Mahavakya, pelo tempo suficiente. Né? Isso precisa de tempo. Né? Precisa de tempo, precisa de foco. Para poder durar ao longo do tempo, precisa de foco. Né? E precisa levar consigo. Todos nós temos esse foco, né, Fábio? Só que ele é usado de um modo meio louco, né? De um modo muito egóico, muito voltado, né, para si mesmo. Quando o indivíduo olha essa experiência dele do dia a dia, ele vê que tudo isso ocorre, porém de modo distorcido. Né? Vê a quantidade de obsessão que as pessoas têm, né? Ficam obcecadas com um monte de coisa. Isso aí mostra que a capacidade de foco é tremenda, né? O ser humano tem isso, né? Do mesmo jeito que ele é um devoto, funciona desse jeito. É um pouco diferente só no sentido de que o indivíduo ele está governado por esses objetos de desejo. Então ele está naturalmente focado naquilo que consome a atenção ou a possibilidade de atenção dele para qualquer outra coisa, né? E aí, no caso, a gente faz essa prática para qualificar o foco, para que esse foco seja deliberado, ou seja, o intelecto que está ali como um regente. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Isso é deliberadamente a gente vai construindo um sistema mais focado, um sistema mais energeticamente mais eficaz, né? Em termos de qualidade e quantidade.
né? Isso o indivíduo ele constrói, isso é muito importante, viu? Ele constrói isso submetendo a experiência, submetendo, ocidental não gosta dessa palavra, né? Vamos lá, vou usar uma palavra mais ocidental. Ele constrói isso checando, né, a experiência ordinária dele, né, com os ensinamentos. Ele vai checando, ele vai conferindo. Ele vê, olha, isso está ocorrendo aquilo. É por isso que se diz que o indivíduo ele perde o interesse na experiência e fica mais interessado em como a experiência ocorre, o que é esse mecanismo, né? Como é que ele funciona. O cara vai checando. Se ele for fazendo isso com muita persistência, durante muito tempo, ele vai ficando muito familiarizado com tudo. Ele vê realmente como ele funciona, vê todos os vícios que ele tem, as vantagens, as desvantagens. É na experiência ordinária. Experiência ordinária é experiência ordinária mesmo. É escovar dente, sair com a namorada, entendeu? É dizer não para o filho. É uma coisa muito básica, muito comum mesmo. É nesse dia a dia comum que o indivíduo tem que aplicar essas sugestões aqui que o Swami Paramarthananda e as pessoas estão colaborando aqui, né? Bom, aqui tem disciplina mental, né? Que esse capítulo aqui é um pouco longo. Eu vou ler só o começo aqui. Vamos ver aonde a gente chega com ele. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui em relação à parte sensorial? Inclusive, tem uma coisa engraçada, né? Não, eu vou comentar isso em outra oportunidade aqui. Disciplina mental. É porque, muitas vezes, os órgãos do sentido somem, né? Por exemplo, a gente nota isso na experiência ordinária da gente. Você pode estar tão engajado lendo alguma coisa ou falando alguma coisa que você nem repara, por exemplo, um cheiro, um gosto, né? Nesse sentido, você ali já agora está existindo como uma massa mental, né? Outras vezes essa massa mental some e você é pura sensorialidade. É por isso que as escrituras dizem que o corpo é um pensamento também, né? Porque, na verdade, as funções que são executadas nele mudam e é como se a gente se esquecesse de outras funções quando ocorrem algumas, né? É engraçado. Então, essa visão integrada de que é um corpo, e é isso é meramente um pensamento mesmo. O que o Jiva me parece mais é um desempenhador de funções, né? onde uma visão assim de algo por inteiro existe só em pensamento mesmo. Né? Por isso que dizem que isso é só um pensamento mesmo na mente. Você pode ficar completamente abstraído do seu corpo. Muita gente tem muita facilidade com isso. Outros conseguem ficar completamente abstraídos da mente, de tão sensoriais que são. Né? Isso ocorre bastante mesmo. Eu vou começar a ler aqui a disciplina mental. Bom, disciplina mental. A disciplina da mente é o aspecto mais importante. Existem 4 aspectos da mente que devem ser tratados: relaxamento, concentração, expansão e refinamento. Uma mente tensa, ela não consegue se concentrar. Relaxamento. Atualmente, o estresse atingiu proporções pandêmicas em nossa sociedade. A mente deve ser protegida contra isso, pois uma mente relaxada é capaz de realizar qualquer coisa na vida, de objetivos materiais a objetivos espirituais. A capacidade de cultivar uma mente tranquila e relaxada é essencial. É aquilo que Nisargadatta dizia, né? Você quer a paz? Faça por merecê-la, né? Não adianta dizer que quer paz e ficar submetendo a sua mente a um monte de situações que contraem a mente, né? Que espremem, que fazem o foco de atenção pular loucamente de um ponto para outro. Número 2, concentração. Precisamos da capacidade de focar a mente. É assim que a gente consegue realizar coisas, sejam elas sutis ou densas. Em nossa cultura acelerada,
o déficit de atenção está quase se tornando a norma. A capacidade de focar a mente em um tema específico por um determinado período de tempo é essencial para o Vedanta funcionar. Não é só para o Vedanta. Eu li uma entrevista de um neurofisiologista francês, ele dizendo que essa cultura que a gente está vivendo, que processa informação numa velocidade muito rápida, o próprio fato dela processar a informação numa velocidade muito rápida impede que ela se aprofunde na informação que ela está processando. Então, é como se eu processasse 20 informações, mas delas, se eu conseguisse focar em uma, já seria incrível. Então, o que está sendo notado é que isso dá uma baixa de QI no indivíduo, porque o indivíduo, o que faz o teste de QI, ele está avaliando a cognição dele, ou seja, a capacidade que ele tem de compreender o que ele está em contato, qual a informação que ele está em contato. Como a gente está com uma mente que não consegue se concentrar, porque ela pula de uma informação para outra o tempo todo, a gente, na verdade, não consegue realmente usar a função de cognição em cima desse monte, dessa enxurrada de informações que a gente tem. Eu, às vezes, me pego fazendo isso, quando eu pego o noticiário e eu vejo um monte de notícias, onde eu nem leio direito as manchetes, né? Outro dia eu parei e me vi assim, pô, mas o que significa ficar fazendo isso, né? Porque eu nem sei direito o que eu estou lendo. Então, já que é para ler noticiário, pelo menos é bom eu selecionar uma, duas e ler de verdade, né? Agora, é o vício. A gente tem que entender que a gente está viciado. De novo, tem que olhar o que está impulsionando lá de dentro para a gente ficar agarrando um monte de coisa sem sentido nenhum. Uma vez o Henrique falou aqui que o programa que a gente usa, ele tem uma tendência a simplesmente se agarrar mesmo. Tem sim, e não precisa nem de muita justificativa. Né? Ele tem esse programa que eu chamo de programa garateia. Sabe o que é uma garateia? É aquele anzol que tem inúmeras pontas, que é para pegar tudo mesmo. Às vezes, uma mente que não está disciplinada por compreensão, tudo, ela parece uma garateia. Né? Se ela pegar em alguma coisa, está bom. Né? Por pior que seja, já valeu a pena. Porque se não pegar em nada, a coisa fica desesperadora. Então, tem que olhar com muito cuidado esses movimentos extremamente sutis, né? São muito sutis. Né? A expansão, o que ele quer dizer com isso? A mente deve ser capaz de se expandir para acomodar todos os aspectos da criação. Ele está querendo dizer que a mente deve ser capaz de não ficar agarrada em dogmas, em visões estreitas, sejam elas quais forem, de que vertente forem. Né? Deve acomodar todos os aspectos da criação. Isso significa que é preciso ter uma mente aberta, expansiva e questionadora, e não ser prisioneiro de mentalidades restritas e limitadas. Né? E o que a gente inclui aqui numa mentalidade restrita e limitada, muitas vezes é uma mentalidade que é uma mentalidade até bonita, mas porém, né, baseada em vássanas vinculativas satívicas. Né? Isso pode impedir a pessoa dela olhar para um lado da vida que ela não está acostumada a olhar e, portanto, nutrir ilusões. Né? Então, muitas pessoas do meio espiritual, muitas vezes, desse meio espiritual mais comum, que a gente já teve contato, eu presumo, elas procuram, de alguma forma, dar uma leitura forçosamente boa do campo dármico. Né? O campo dármico tem tudo. O campo dármico tem tudo. Ele tem todos os aspectos da criação. Você não pode olhar para esse campo e tentar esconder uma parte dele em detrimento de outra. Tem que estar ciente de tudo isso, da imensa diversidade, como é difícil enquadrar as coisas, como é difícil saber realmente, né, muitas vezes, se uma ação em si é certa ou errada. Provavelmente isso não existe. Né? Uma ação em si, dizer que ela é certa ou errada, é muito difícil de aplicar. Então, tem que criar uma mente que questione seriamente qualquer dogma, qualquer visão. Né? Ela para e olha e avalia. Poxa, isso é assim mesmo? Será que é verdade isso? Né? Um recurso muito comum é o seguinte, que eu vejo muito em rede social. A pessoa tem uma antipatia por alguma coisa, né? Seja lá em política, contra uma emissora de TV, não importa.
Aí ela vê uma opinião que é contrária àquilo do qual ela não gosta. Então, ela acha que aquilo é verdade. Então, tem que ter cuidado com esses truques simples, né? Ah, como está falando contra aquela pessoa, então é verdade. Não, como está falando contra aquela pessoa, está te agradando, e você está botando a pecha de que a coisa é verdadeira. Não, não é, né? É preciso usar uma mente discriminativa para compreender essas nuances de associações, né, que vão ocorrendo. Se você começar a usar a rede social para analisar isso, fica até engraçado, né? Aí você não se envolve naquilo, acaba não falando nada naquele grupo de WhatsApp, mas você vê como tudo funciona ali, né? É muito bom ver as coisas funcionando, você meio parado, né? A Raul Seixas já dizia que pensa melhor quem pensa parado, ou seja, pensa melhor quem não está envolvido, encarniçado com a experiência. Olha só, né? Então, discrimina melhor quem se contém, quem dá uma parada, quem dá uma respirada e diz, pô, o que é que está acontecendo aqui, afinal de contas, né? Esse ficar atrás, que o Fábio falou, né? Dar um passo atrás é fundamental, né? Antes do indivíduo se engajar na ação, para que eu estou me engajando nessa ação aqui, né? Ela é necessária, ela é um luxo. Se ela é um luxo, que eu faça do modo mais consciente possível, né? Vendo exatamente como é, pelo luxo que é. Não é para brigar por nada, é para você ir compreendendo e organizando isso de acordo com o seu objetivo. Quem vai aplicando isso aqui tudo vai vendo que vai tendo mudanças no hábito de alimentação, alguns sentem isso mais, outros menos, né? A disposição de falar ou não, de ver um fato e já criar uma ideia ou não, né? Você vai aplicando isso, vai vendo os efeitos, né? Fica muito mais interessante assim, bem mais. E o refinamento. Aqui é aquela base, né? Uma mente refinada se forma com o cultivo de valores éticos. Então, de novo, o livrinho de Swami Dayananda, o valor dos valores. Aí ele vai mostrar para você por que vale a pena dar valor a bons valores, né? E tudo que por compreensão. Ele não vai dizer que você tem que ser generoso, que você tem que ser paciente. Não, ele vai te provar. Ele vai dizer, olha, se você não for paciente para o seu objetivo, você vai simplesmente estar se complicando terrivelmente. Né? Não adianta você sair se antecipando em relação às coisas que vão ocorrendo. Então, isso aqui é o que o Swami Paramarthananda coloca em linhas gerais sobre a disciplina da mente. Ele vai... vamos ver como é que ele encerra isso. Essas faculdades críticas, olha o termo que ele usou, críticas, ele está dizendo que elas são muito importantes. Ah, mas eu não tenho isso ou aquilo. Não tem a menor importância que você tenha ou não tenha. Cultive-as. Mesmo que pareça que não está nascendo nada, vai cultivando. Uma hora a plantinha aparece. Essas faculdades críticas podem ser desenvolvidas pela prática da meditação. Olha o verbo que ele usou, podem ser desenvolvidas. Como todo professor de Vedanta, o Swami Paramarthananda tem muito brilho e maestria no uso das palavras, né? Ele não está querendo dizer que é só por meditação. Ele está querendo dizer que é uma boa ferramenta. Com base em cada uma dessas 4 faculdades, a meditação pode ser classificada em 4 variedades. Então, de novo, né? A gente está sempre trabalhando com pontos de vista, com coisas que podem ser úteis nessa hora. Ele está partindo dessas 4 faculdades, aí ele está dizendo, bom, agora, já que eu disse que a prática da meditação pode ajudar a cultivá-las, então eu vou olhar a meditação através dessas 4 faculdades críticas, né? Que isso a gente vai deixar para o encontro da semana que vem, dado o avançado da hora. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa em cima do que a gente falou aqui, em cima dessas coisas? Reparem como tudo está encadeado. Olha, uma mente relaxada, ela é capaz de se concentrar. Se a mente não está relaxada, o que ela está fazendo? O que é uma mente que não está relaxada? É uma mente que está pulando em um monte de objetos, né? Essa que é a verdade. Uma mente que não está relaxada, ela está pronta para se agarrar em qualquer objeto. Qual a capacidade dela de concentrar? Nenhuma.
se ela está se agarrando em muitos objetos, como é que ela vai conseguir acomodar todos os aspectos da criação? Se ela não está tendo contato com nada direito, ela está simplesmente triscando as coisas, procurando o quê? Procurando a tal da autossatisfação. Vai lá saber como isso poderia ser conseguido desse jeito, com uma mente, né, que fica quicando de um lado para o outro, né? E aqui no refinamento está mostrando que os valores éticos eles ajudam você a lidar com o cultivo dessas outras faculdades críticas, né? Muita coisa ligada a valor, viu, gente? Muita coisa ligada a valor. Para a gente que procura moksha, o cultivo de valores éticos é fundamental. O cultivo de valores éticos vai fazer com que você trafegue em Nietzsche de um modo mais harmônico, né? Evitando atritos, evitando cair em problemas, se afastando de situações que não são conducentes ao seu objetivo, né? Então, sempre por trás disso estão os valores, sempre. Você nota que esses 4 aspectos aqui eles estão intrinsecamente relacionados, né? E eu diria que o cultivo de valores éticos ele está por baixo da facilidade maior ou menor que o indivíduo vai encontrar no relaxamento, na concentração, na expansão, né? Vamos olhar com muito cuidado para isso aqui. A gente está num ponto desse livro que ele é muito prático, é extremamente prático isso aqui, né? Vale o convite aqui é que se proceda conforme as sugestões do Swami Paramarthananda e se veja ao longo do tempo qual o resultado que vai sendo alcançado, né? Eu sei que se insistir nisso aqui, o resultado é inevitável, não tem como não ocorrer, de você ir tornando a sua mente mais refinada, né? Mais apta, mais econômica, mais ágil, mais disponível, melhor em foco. Isso não tem a menor dúvida. Quem vai testando isso na prática vai vendo que funciona. Alguém quer comentar alguma coisa? Nessas últimas linhas que a gente leu? Que a gente na aula que vem, vai entrar em mais detalhe no que ele entende, né? Meditação do relaxamento, concentração, etc, etc, etc. Tudo beleza, então, gente? Se vocês tiverem alguma coisa para colocar, a gente estende um pouco mais. Então, eu vou encerrar, hein? Alex, você lembra do vídeo que te passei do Adams Hoffman? Que ele fala Sim. que realmente o corpo, ou seja, todos são a mente e a interface que permite interpretar, né? Ou seja, na verdade, o corpo todo tá, como o Vedanta fala, né? O objeto não está fora, está dentro da mente, e o corpo é um objeto, né? Então, Com certeza, claro. não tem só a mente só é a interface, né? A mente é a interface que permite interpretar um monte de informação, né? Interpreta, filtra, né? Porque na verdade a gente tem a mente consegue só processar 20% do que recebe. O olho, por exemplo, a gente não vê no infravermelho. A gente não escuta debaixo de 15.000 decibéis. Então, a mente filtra, processa, interpreta e dá um troço aí que a gente chama de realidade, né? Exatamente. Né? O corpo exatamente, dá um troço que a gente chama de realidade. Agora, vai dizer que isso é realidade, né? Porque também tem sinais internos, né? A mente não só processa o que está fora, sino também os sinais internos. Então, ela cria tudo isso, né? Então... Ela cria, ela faz uma confusão, é uma coisa danada. Na verdade, é o Jiva, né? Que é esse fenômeno, é que na hora de tripular o sistema de navegação dele, se ele não estiver bem orientado assim, ele acaba botando os pés pelas mãos, né? A gente sabe disso. É isso aí mesmo, exatamente. E outra coisa, esse negócio de valores éticos, né? Que você colocou, se a gente não cria valores éticos, não cultiva valores éticos, a gente nunca vai ter uma mente apropriada, tranquila. Exatamente. Se você é antiético, você vai ter perturbado mesmo. Vai estar pensando... Eu acho que os valores éticos permitem colocar, como se diz, é o separador, né? Que permite você discriminar.
Se você não tiver valores éticos, esquece. Pode ter paz, não? Esquece porque você vai estar tão agarrado nesses outros tipos de valores que você não vai ter distância suficiente para objetivar, né, o Nietzsche, né? Você vai estar completamente imiscuído de Nietzsche, porque sem valor ético você não vai ter discriminação nenhuma. Essa que é a verdade, né? O valor antiético ele só ocorre numa completa falta de discriminação. Aí vem uma valoração antiética. Quando a discriminação começa a funcionar, naturalmente o ser humano ele começa a entender o valor da ética, né? Ele vai entendendo isso é bem espontâneo, né? Tanto que você vê pessoas muito éticas que são completos ateus. Eu conheço ateus muito mais éticos do que religiosos. São pessoas capazes de dar a vida por um valor mesmo, né? São extremamente confiáveis, não esperam nada, né? Não esperam recompensas, nada de outro céu, etc. Simplesmente são valores, o cara não abre a mão mesmo. Na história, a gente tem inúmeros exemplos desses, né? São givas extremamente valorosos, né? Que têm um forte cultivo, né? de virtudes. É isso aí mesmo, funciona assim mesmo. O valor ético é fundamental. Se não tiver aí um grosso de valores éticos, como você falou, Henrique, desiste. Desiste e vai viver uma vida antiética, né? Vai cumprir o seu papel no cosmos. E o cosmos tem papel para tudo, né? Para qualquer coisa. Tudo aqui está trabalhando para o cosmos, seja mal ou bem. A vida não é boba, né? Não desperdiça, né? Não existe isso. Esses valores, eles têm um fundamento que é sempre impessoal, né? Um valor pessoal é um valor pessoal, um valor meu. A gente está falando de um valor impessoal. Quando a gente fala de ética, né? Ética é um horizonte, assim, a ser alcançado para uma harmonia, né? Não é um norte fixo, assim, mas é um horizonte que a gente tenta alcançar para a harmonia das relações, né? Então, são sempre fundamentações impessoais, esses valores universais, né, que a gente está tratando aqui. Valor pessoal. O valor ético, ele trabalha muito em relação ao meio, né? O indivíduo vê, poxa, o que é apropriado, né? Como é que é apropriado eu agir nesse meio, né? Será que está certo eu achar que isso tem que ser assim? Então, sem sombra de dúvida, o valor ético ele é muito mais abrangente, né? Muito mais harmônico, claro. Exatamente. Ninguém pode falar, essa é a minha ética, né? Ética não, é a ética, né? Não, a minha ética é... Valor pessoal são os quereres e não quereres. Isso aí, Marcelo. Valor pessoal é querer e não querer. Exato. Os gostos e aversões. Eu olhei aqui, que a Betânia mencionou que o Gustavo postou os 2 textos do Valor do Silêncio e o Valor da Fala. Eles estão na seção Arquivos, publicados no dia 7 de fevereiro de 2020, tá? Isso aí. Maravilha, Marcelo. Poxa, que maravilha isso. Obrigado, cara. Tá ótimo. 7 de fevereiro. Eu vou ler isso aqui, isso é super importante mesmo. O Fernando queria acrescentar, né, alguma coisa? O que você queria falar, Fernando? Alex, mais ou menos, né? Agora a gente, antes de conhecer o Vedanta, a gente sempre escutava em meditação, né? Essa do Patanjali, tudo. A meditação parece que era um objetivo de chegar ao Samadhi e tudo isso, né? Hoje, agora com o Vedanta, parece que o Vedanta já utiliza ela de forma deliberada para estudar o autoconhecimento, né? Para essa Vassana do autoconhecimento mesmo, né? Já não é para entrar em Samadhi, nada. É uma forma de sativizar, entrar em Sattva, para poder contemplar o ensinamento, né? Não sei. Perfeito. Parece que cambiou o caráter, né? Perfeito, muda. Inclusive, o objetivo realmente no Gnana Yoga mesmo, para valer, é você contemplar os Mahavakyas, né? Então, é engraçado, não é você ficar parado assim, né, procurando vazio mental, não. Você, por exemplo, fica com Mahavakya na cabeça mesmo, né? Eu sou isso, né? Profundamente entregue àquilo, né? Profundamente concentrado. Então, realmente, é um meio, é um recurso, é uma ferramenta.
A meditação no Vedanta não é uma coisa em si, né? Não tem um fim em si mesmo. O Vedanta não é experiencial. A meditação realmente ela é para colaborar, para deixar a mente capaz de focar, né, nesses grandes enunciados, né? Meditação vedântica é em cima do ensinamento mesmo, é em cima dos grandes enunciados. Não é necessariamente uma coisa silenciosa mentalmente, né? Embora aqui o Swami Paramarthananda ele vai dar umas dicas, até de alguns recursos, como o japa, que ajudam a deixar uma mente menos falante, né? Mas você vê exatamente isso, é uma ferramenta, é um recurso que se tem, é como ele disse ali, né? Ele foi bem preciso, né, no que ele falou. Ele disse aqui, ó, quando ele fala da mente, ele diz que a meditação pode ser usada, né, dessa forma, né? É uma possibilidade, é bom, é um uso possível, né? Ele está entendendo que é uma boa ferramenta, né? É isso mesmo, exatamente. Oi, professor. Então, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Bom, então eu vou encerrar, viu? O bacana, gente, olha, não é ler muito não, viu? Pega essa coisa aqui, quem está interessado em disciplina mental, foca bem isso. Agora, o que é focar bem isso? É você ver se isso ocorre com você. Pô, minha mente em geral está relaxada, ela se concentra, né? Eu fico preso em valores, em dogmas, né? Quais são os valores meus que estão embasando isso? É bacana, às vezes, você pegar esses 4 tópicozinhos e ficar uma semana com eles, né? Antes de falar qualquer coisa, ver como é que você está funcionando, que é fundamental. Fique íntimo disso e veja se tem alguma coisa aí que vale a pena investir, né? Tem que primeiro ficar bastante à vontade, né? Estudar bem como é que isso funciona, né? Aproveita as experiências para ver como é que você funciona nelas. Deixa as experiências a cargo aí do campo, sempre foi a cargo do campo mesmo, né? O que você pode fazer é olhar como é que você funciona, né? Dá uma olhada aqui. Agora que você está com a visão mais realista, você pode deixar a experiência para lá, faça o seu melhor e ver como é que você vai funcionando, né? Vai se acostumando, né, a ver as coisas ditas boas e ruins do seu funcionamento, né? E as coisas que estão bem balanceadas, né, que não precisam de nada. É bacana. Bom, gente, vamos encerrar então, né? Beleza, Marcelo? Tudo pronto? Então, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado a Ishvara, muito obrigado ao Vedanta, muito obrigado a essa bela Sampradaya, com sua ótima linhagem de professores, desembocando aqui no Brasil com o professor Arlindo Nagar. Muito obrigado a todos nós por podermos ouvir e nos debruçarmos sobre isso também. É isso aí, gente. Um enorme abraço para todo mundo e a gente se encontra semana que vem, se assim for de conforme com o campo. Boa noite. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós.
E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.